Ó Deus maravilhoso, és soberano. Em ti a minha alma se regozija, pois tu me defende e me tornas benigno, misericordioso e justo, e em ti está firmado os meus pés. Fica com todos que irão participar da leitura desse livro. O livro que traz como título Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o seu momento de leitura. Estamos no nosso 10º capítulo, o nosso primeiro áudio. Não sei em quantos áudios será dividido esse, mas estamos numa média de 3 áudios por capítulo. Então, vamos lá? O capítulo 10, ele traz o título O Amor Extraordinário de Maria. João 12:3 diz assim: Então Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Ele parecia cansado. O rosto amado por ela estava enrugado e cansado no momento em que a recebeu na porta. Sua testa estava franzida, mas ao vê-la, os olhos do mestre se acalmam. Entra, passa pelo átrio abarrotado e pega as mãos dela. Maria, estou feliz porque tu estás aqui, Senhor, diz ela. Faz muito tempo. Suas viagens o afastaram de Jerusalém nos últimos tempos. Esteve distante dos pátios do templo, distante dos rumores sobre o preço de sua cabeça. Eu me preocupo com o Senhor, Maria sussurra. Jesus sorri e suavemente balança a cabeça. Não esteja ansiosa por nada, Maria. Minha vida está nas mãos do Pai. Suas palavras são ternas, porém profundas, como se contivesse um segredo. Era claro que esta visita não será como aquela alguns meses antes. E, até agora, de alguma forma, Maria percebe alguma coisa que vai contra a lógica. Ela consegue ver a exaustão do mestre. Os homens estavam visivelmente preocupados e confusos. E Maria sentiu um tremor dentro de si, como o único dedilhado na corda de um instrumento. Era esperança ou era alegria? Não há barulho algum, apenas uma expectativa. Era como se o céu estivesse ansioso para ouvir a canção. Era como se toda a eternidade estivesse concentrando força para esta semana, para esta jornada, para este homem. Uma pequena visão panorâmica. Ninguém sabe o que passou pelo coração de Maria quando ela encontrou Jesus naquele dia. No entanto, a doce melancolia e a sensação do que estava para acontecer presentes nessas últimas viagens para Jerusalém parecia evidente. Sabemos que Jesus estava angustiado com relação à cidade santa, em relação à prisão determinada e à morte certa. De todas as pessoas que o rodeavam, apenas Maria parecia compreender, pois somente ela tomou a atitude apropriada para a situação. A história encontrada em João 12, do 1 ao 8, é a última vez em que a Bíblia menciona Maria, Marta e Lázaro. A mesma história é contada em Mateus e Lucas. Embora essa família não seja mencionada pelo nome, mas a similaridade da narrativa parece indicar que esses escritores se referiam ao mesmo incidente. Embora a tradição religiosa diga que os 3 estiveram diante da cruz, a Escritura não declara especificamente. Está claro
contudo que essa família amava Jesus profundamente e era amado por ele. Esse trio de Betânia havia proporcionado algo de que Jesus precisava após ter saído de Nazaré 3 anos e meio antes. Eles deram a Jesus um lar, uma família, um local para repousar a cabeça. Além disso, essas duas irmãs e seu irmão, os quais amava Jesus de verdade, deviam estar confusos naquela última viagem para Jerusalém. De acordo com Mateus 26:2, Jesus contou aos discípulos o que estava reservado. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele não tinha segredos, entretanto, os discípulos ainda pareciam não compreender plenamente o que estava acontecendo. Sabiam, é claro, que Jesus era um homem procurado. O fato havia sido bem divulgado. Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus subiu à primeira posição na lista dos religiosos. Não era de se admirar. Parece que muitos da comunidade judaica haviam experimentado uma mudança verdadeira em seus corações. João 11:45. Depois de terem visto Jesus trazer da morte o amigo Lázaro, convenceram-se de que ele era realmente uma pessoa especial, talvez o Messias. Se Jesus pode fazer aquilo por um homem morto, pensa no que poderia fazer por alguém vivo. A frequência no templo diminuiu depois que as multidões passaram a se ajuntar para ouvir o homem da Galileia. Os peritos em crescimento de sinagoga estavam profundamente interessados. Talvez precisasse ser mais sensível às pessoas. Talvez precisasse se concentrar em um programa de alimentação. O Nazareno era bem sucedido nesse assunto. Estava claro que era necessário fazer alguma coisa, e rápido. Tudo estava em risco, especialmente para a elite religiosa. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e nação. 11:48. Era o que argumentava os principais do sacerdote e alguns fariseus diante da autoridade administrativa judaica, o Sinédrio. Perda da posição, perda do poder, perda da influência. Naquele momento, esse era o risco para o qual os líderes judeus não estavam preparados, especialmente após terem trabalhado duro para adquirir tais privilégios. Nos últimos tempos, o Sinédrio havia dado uma trégua para o procurador romano Pilatos. Depois de um começo difícil, tudo finalmente estava bem. Quando o recém-nomeado Pilatos exibiu em Jerusalém pela primeira vez a bandeira romana, que ostentava a imagem do imperador, o povo se levantou furioso contra a idolatria. Diante de tal oposição, Pilato rapidamente recuou com não me incomodem e eu não os incomodarei, referindo-se ao templo e aos seus oficiais. Finalmente, o Sinédrio havia colocado o procurador no lugar onde queria, isso é, até o aparecimento de Jesus. Vós nada sabeis, brandou Caifás, o sumo sacerdote, durante a reunião. Assim como a maioria dos saduceus, ele não tinha diplomacia nem gentileza. Ao seu ver, estava pensando estrategicamente, esperando levar a situação em uma conclusão lógica. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça todas as nações. Mas era Caifás quem não sabia de nada. Mesmo sem perceber, ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Escreveu João nos versículos 51 e 52.
e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desta forma, enquanto a instituição religiosa tramava a destruição de Jesus, o plano de Deus de trazer a humanidade de volta amadurecia com rapidez. Os portões do céu começaram a se abrir, prontos para receber todos os que entrariam por eles através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A canção da eternidade começou a tocar. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, estava prestes a morrer para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. Apenas Maria parecia ouvir os ecos daquela música. Somente ela parecia pronta para corresponder ao amor extraordinário de Jesus. O amor extraordinário é sempre um prazer especial colocar minha filha Jéssica na cama à noite. Mas de todas as nossas vagas lembranças, talvez nenhuma seja tão doce quanto os momentos antes de dormir, quando ela era pequena. Amo você, Jéssica, eu dizia enquanto puxava a manta até o queixo dela e alisava seu cabelo loiro e brilhante sobre o travesseiro. Eu te amo mais, ela dizia em um piscar de olhos, e assim começava nosso jogo preferido. Bem, eu te amo muito mais, eu falava. Depois a beijava no rosto e fazia cosca em sua barriguinha, coberta pelo pijama cor-de-rosa. Bem, mas eu te amo mais em um montão, ela declarava quando terminava suas risadinhas. Então abria bem os braços e acrescentava as últimas palavras. Eu te amo do tamanho do mundo. Ufa, fim do jogo. Do tamanho do mundo? Bem, esse aqui é amor, especialmente para uma criança de 3 anos de idade. Especialmente quando você considera o quanto isso é de amor. Amar a mamãe do tamanho do mundo significava que ela amava mais a mim do que ao sorvete, mais do que a sua boneca preferida, mais do que um passeio no parque, mais do que o presente de aniversário e o seu novo triciclo, mais do que o chiclete e um passeio no pônei de manchas marrom, feito de vidro, de fibra de vidro. Ela me amava, a mim, mais do que qualquer outra coisa. Esse é um amor extraordinário, o tipo de amor que desconsidera todas as outras coisas para se concentrar apenas em uma. O objeto desse amor, o tipo de amor que renuncia a tudo, desejando apenas ter mais para oferecer. Nada é tão precioso, nada é tão extraordinário. O coração exige que nós o demonstremos. E o demonstremos em sua plenitude. Quando ungiu Jesus do banquete em sua homenagem, Maria deu o melhor ao Senhor. De fato, ela provavelmente sacrificou sua real esperança quando deitou o perfume nos pés do Mestre. Porque aquele vaso de perfume, descrito por Mateus e Marcos como um vaso de alabastro e que foi quebrado para ser aberto, continha todas as esperanças e sonhos de Maria. Estar casada figurava em primeiro lugar na lista de desejo de todas as donzelas judias, sua cultura e até mesmo sua religião. Fizeram do casamento, e especialmente do parto, a mais alta expressão de honra. Ser estéril era uma desgraça, mas não ser casada bem, isso era verdadeiramente uma vergonha. Aos 12 anos de idade, a maior parte das mulheres judias era prometida em casamento, caso ainda não fossem casadas. Os pais geralmente arranjavam as uniões, embora as garotas tivessem a oportunidade de se pronunciar sobre a questão. Vários fatores estavam envolvidos. Um era o preço da noiva, a retribuição paga ao pai da noiva pelo noivo, mas também se esperava que a noiva trouxesse algo de valor para a união.
Quando os dois lados chegavam ao acordo, o noivado, o compromisso da solenidade, estava concretizado. Um documento adornado chamado Ketubá era assinado pela futura noiva e seu noivo, e a cerimônia era selada por um beijo. A partir daquele momento, o casal estava legalmente obrigado a casar, embora a verdadeira cerimônia de casamento ainda fosse demorar vários anos para acontecer. O acordo poderia ser rompido apenas pela morte ou pelo divórcio, opção considerada por José antes de ser tranquilizado por um anjo. Mas o que Maria possuía? Sem um pai que lhe arranjasse um casamento, o tempo corria contra ela. O vaso de alabastro com o perfume devia ser parte, senão o total do dote de Maria. Valia mais do que 300 dinheiro, aproximadamente um ano de salário. Não era um perfume qualquer. Embora o nome não seja romântico, o nardo era raro, feito de óleo aromático extraído da raiz de uma planta que cresce principalmente na Índia. Tinha que ser importado. Maria não conseguiria comprar o perfume nas prateleiras de um hipermercado. Não tenho certeza se ela o acharia na loja Saks, na Quinta Avenida. Na verdade, não há um perfume que eu conheça cujo valor seja comparável àquele. Aproximadamente $30.000 o vidro. Por outro lado, o alabastro era um recipiente comum no Oriente Próximo. O gesso branco, como a nuvem, ficava lustroso e translúcido quando polido, fácil de ser esculpido. Convertia-se em cântaros ornados, caixas, vasos e frascos. Às vezes, recipientes de mármore também eram chamados de alabastro. Mas a origem e o tipo de recipiente não era realmente importante e ainda não o é. O que mais importava e o que ainda importa hoje é o tesouro guardado dentro do recipiente. É o tesouro que Maria derramou naquele dia. Era mais do que um perfume caro. Ela estava derramando a sua vida toda em um serviço sacrificial e de amor. Infelizmente, nem todas as pessoas naquele banquete tinham o mesmo coração de Maria. A mesma cena vista pelo lado negativo. Que desperdício! Que demonstração desnecessária, exagerada e extraordinária de emoção, porque um vaso inteiro, quando algumas gotas, seria mais do que suficiente. Porque quebrar o vaso quando ele ainda poderia ter sido facilmente entornado? E por que o cabelo? A situação estava totalmente confusa, nem um pouco adequada ou em ordem. Quando Maria afagou os pés do mestre, o perfume pairou fungente no ar. E o soluço da mulher era o único som que quebrava o silêncio estonteante. Por que ele não manda essa mulher parar? Judas pensou, enquanto observava a liberalidade de Maria. Ele saiu daquele cenário perturbado, suspeitava de todas as formas de sentimento, de qualquer coisa que desviasse a atenção do ideal de destruição dos romanos para o estabelecimento do tão esperado reino. Seguir o Nazareno havia sido uma montanha russa de altos e baixos emocionais para Judas, bastante estável para um homem em evidência como ele. Mas Judas se juntou a Jesus em busca de sucesso e comprometeu-se a prosseguir, não importando quão difícil isso fosse. Não foi fácil. Certamente, o Salvador estabeleceria logo o seu reino. No entanto, todas as vezes que as multidão tentava coroar Jesus como rei, ele recusava, evitando a oportunidade. Pior,
As ofertas começaram a se tornar escassas. Jesus já não era tão popular como antes, a julgar pelo peso da bolsa de dinheiro que Judas carregava na cintura. Estava ficando cada vez mais difícil desviar os fundos. Naturalmente, esse termo era muito feio. Judas preferia chamar de retribuição por serviços prestados. Se algo não mudar rapidamente, pensou Judas, devo começar a pensar em mudar de profissão. Ele não era como os demais discípulos. O único não galileu do grupo, esse rapaz da cidade de Queriote, estava determinado a deixar sua marca no mundo. Mas deixar uma marca demanda dinheiro que ele não tinha. Ei, Judas, um dos discípulos se inclinou e sussurrou, quanto você acha que vale meio litro de nardo puro nesses dias? Nardo puro? Judas não tinha reconhecido a fragrância. Ora, isso era pior do que ele pensava. O perfume mais caro do mundo. Alguém tinha que dizer alguma coisa. Com licença, mestre, apartou ele. Por que esse perfume não foi vendido? O dinheiro entregue aos pobres valeria o salário de um ano inteiro. Alguns discípulos perto dele murmuraram em sinal de concordância. Deixe-a, respondeu Jesus. Os olhos do mestre atravessaram Judas como se estivesse examinando sua alma. Judas se moveu constrangido. Para o dia da minha sepultura, guardo isso, continuou Jesus, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas olhou para os outros discípulos, procurando apoio, mas eles desviaram o olhar, os olhos, olhando para longe, para os lados, mas não para Judas e o mestre. Assim sendo, Judas conteve, enquanto sentia as coisas se deslocando-se, solidificando dentro dele. Em vez de penetrar em seu coração as palavras de Jesus, de algum modo, havia consolidado a transação. De repente, tudo pareceu claro como um cristal para ele. Toda essa conversa sobre morte. Não havia reino algum para ver. A coisa toda tinha sido uma farsa. Tanta coisa para fazer parte do novo parlamento judeu. O trabalho havia terminado. A menos que a história de dois seguidores. A história da unção de Jesus foi relatada com detalhes nos evangelhos, assim como a traição de Judas. Mesmo que o pensamento de Judas não tenha acontecido de forma como imaginei acima, o resultado foi o mesmo. Mateus e Marcos descrevem a mudança sombria no coração de Judas como um acontecimento imediatamente posterior ao gesto de amor extraordinário de Maria. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Marcos 14, o 10 e o 11. Apenas Mateus destacou a quantia pela qual Judas vendeu Jesus. 30 moedas de prata. A quantia exata predita 400 anos antes em Zacarias 11, 12 e o 13. Era o preço exato pago por um escravo em Êxodo 21:32, aproximadamente 120 denários. Menos da metade do dinheiro que Maria profusamente havia derramado sobre os pés de Jesus. A vida tem o seu modo de revelar quem realmente somos e as motivações profundas e escondidas de nosso coração. Disse Jesus em Mateus 12, do 34 ao 35, pois do que há abundância no coração, disto fala a boca. O homem bom
tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Isto certamente aconteceu no caso de Judas, mas aconteceu no de Maria também. Embora a situação tenha feito parecer o mal latente dentro de Judas, também trouxe à tona o belo sentimento de uma moça de Betânia. Pelo que se observa, Maria parecia ser completativa por natureza. Embora a intuição espiritual tenha feito dela uma adoradora admirável, de igual forma a tornou suscetível ao desespero. Em vez de correr para se encontrar com Jesus depois da morte de Lázaro, como você se lembra, ela permaneceu em casa, abatida e sozinha no meio de uma multidão de amigos. Ela mergulhou profundamente em sua tristeza, e nem mesmo as notícias da chegada de Jesus foram capazes de aniquilar o seu pesar. Mas, graças a Deus, Jesus nos encontra onde estivermos. Ele passa pelos cantos escuros e escondidos das nossas vidas. E se estivermos dispostos, Ele faz brilhar a doce luz do céu, o precioso Espírito Santo, se permitirmos. Ele se oferece para limpar nossas personalidades, temperando-as através do Espírito Santo, para que não pereçamos diante dos pontos fortes da nossa fraqueza e dos pontos fracos da nossa força. É isso, pelo que posso lhe dizer, aconteceu com Maria, mesmo tendo sentido, através da sua intuição aguçada, a gravidade da situação que o Senhor enfrentava. Naquele momento ela não desfaleceu. Em vez de apenas sentar passivamente e ouvir o Salvador, em vez de se oprimir pela aflição, desta vez Maria reagiu. Deu a si mesma para aquele que havia dado tanto a ela e a sua família. Aparentemente, com tudo isso, não aconteceu com Judas. Embora Jesus conhecesse as fraquezas dos discípulos, ele havia dado a Judas chance após chance nos 3 anos em que se viajaram juntos, de acordo com João 13:29. Jesus até o havia nomeado para ser o guardador da bolsa do grupo. Às vezes, escreve William Barclay, a melhor forma de corrigir alguém que está no caminho errado é tratando-o não com desconfiança, mas com confiança. Não como se esperássemos o pior, mas o melhor. Foi exatamente o que Jesus havia feito com Judas. Mas ele não mudou. Imagine passar 3 anos de sua vida com o Messias e continuar sendo mais ou menos o mesmo, ou até pior do que quando começou. Judas agia exatamente assim. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós, se não consolidarmos de uma vez por todas a questão do senhorio de Cristo em nossa vida. Até escolhermos a quem servir, corremos o risco de desenvolver um coração de Judas no lugar de um coração cheio de amor sacrificial. Porque sempre que os nossos interesses entrarem em conflito com os interesses do Mestre, seremos tentadas a vender Jesus como um escravo ou melhor arrematante, em vez de ungirmos os seus pés. Glória a Deus. Estamos finalizando aqui o nosso primeiro áudio do capítulo 10. Fique com Deus e até uma hora ou até qualquer outro momento. Ok?